Portas abertas. Foi em Glasgow, na Escócia, que esta história se passou. Um adolescente fugiu de casa para viver sua liberdade, mas logo caiu na realidade da vida. Sem dinheiro para se manter e sem coragem de voltar para casa, acabou por entrar no mundo da prostituição. Os anos se passaram, mas apesar da saudade dos pais, ele nunca mais tentou qualquer contato com eles. Seus pais sempre a procuraram em vão. Porém, desde a morte do pai, sobre a qual ela nem ficou sabendo, sua mãe intensificou as buscas, deixando um cartaz de procura-se em qualquer lugar onde lhe era permitido. Nesse cartaz, a mãe havia colocado sua própria foto com os seguintes dizeres: eu ainda amo você, volte para casa. Os meses se passaram sem qualquer notícia, até que um dia, numa fila de sopa para pessoas carentes, a moça viu a foto da sua mãe, que apesar de ter envelhecido bastante, ainda conservava o mesmo olhar que ela guardava em suas lembranças. Não pôde conter a emoção e naquele dia mesmo voltou para casa. Era tarde da noite quando chegou. Tímida, ela se aproximou da porta, ia bater, mas ela se abriu sozinha. Entrou assustada, apavorada com a ideia de que algum ladrão tivesse invadido a casa e sabe lá Deus o que poderia ter feito. Correu para o quarto e viu a mãe dormindo. Acordou-a. Ambas choraram muito, abraçaram-se, reconciliaram-se. Lembrando-se da porta aberta, a moça disse: poxa mãe, levei um susto tão grande quando cheguei. Por que, minha filha? É que a porta da frente estava aberta e eu pensei que algum ladrão tivesse invadido a casa. Você precisa tomar mais cuidado, mãe. Não pode mais esquecer a porta aberta. Não, meu amor, você não está entendendo. Eu não esqueci a porta aberta. Desde o dia que você foi embora, a porta nunca mais foi fechada. Robert Strand. O amor tem essas coisas. O amor mexe, remexe, revira a nossa alma. Muitas vezes, por algum desentendimento, algum desencontro, a gente pode até dizer: não gosto mais de você, te odeio, não quero mais saber da sua pessoa, nunca te amei de verdade. E aí a gente sai dizendo um monte de bobagens. Mas quando a gente gosta mesmo, quando a gente tem no fundo da alma este sentimento que a gente chama de amor, ele não se apaga. Por mais que isso dure, perdure, machuque, isto permanece. Uma das evidências mais dolorosas disso é quando a gente sente que uma pessoa muito amada desencarnou. É um abalo muito forte. E todo mundo diz um para o outro como a querer consolar: mas o tempo vai resolver isto. Mas o tempo não resolve amor, nem o tempo resolve saudade. O tempo apenas faz com que a gente se acomode numa realidade diferente, porque o amor continua, a ligação, o sentimento, a saudade, isto não passa. Por mais que a gente negue a nós mesmos, nós não percebemos essa passagem real. Eu já me peguei mesmo como espírita, adulto, pessoa extremamente experiente, já tendo aconselhado várias pessoas, eu já me peguei algumas vezes chorando porque me lembrava de minha mãe. Nunca tive vergonha disso, mas é desconcertante. Desconcertante porque de repente a gente até pensa que a coisa amainou, diminuiu, acomodou, mas na realidade o sentimento profundo, ele permanece do mesmo jeito. Estou falando de um relacionamento que muitas vezes é muito comum isso para qualquer pessoa, mas em outros tipos de relacionamentos. Vamos falar de amizades.
Quantos amigos a gente teve e pelo tempo a gente se afastou e nem se lembra mais. Mas de repente a gente se lembra, de repente a gente se encontra, de repente acontece alguma coisa que aquela pessoa volta de novo para a nossa alma com toda a força, como se nunca tivesse se afastado. Quando os filósofos, quando os enamorados, quando os poetas decantam o amor, na realidade isso tudo é apenas um grito de socorro a nós mesmos. Porque toda vez que eu digo eu te amo, na realidade isto não é uma expressão do outro, é uma expressão minha, ela é interior. O eu te amar, por mais agradável que seja a quem se sente amado, é muito mais forte em quem ama. E por conta disso, este sentimento, ele não se apaga fácil. Tive amigos de infância, tive amigos de escola primária, secundário, tive amigos de faculdade, tive amigos de profissão, e aí de repente a gente se pega dizendo eu tive, mas na realidade isso é uma mentira, porque se foi amigo, é amigo, se quis bem, continua querendo bem, só o fator distância, o fator tempo é que nos afasta. Já vivi oportunidades de me reencontrar com pessoas da minha primeira infância, e a emoção é algo avassalador. Parece que todo o tempo que passou desapareceu, e aquele instante se torna mágico. Então volta absolutamente todas as grandes emoções no momento de um reencontro. Idêntico sentimento, idêntica reação acontece quando a gente não gosta. A diferença é que é a mesma intensidade, só que uma é agradável e a outra é destruidora. Quando a gente começa a ler, aprender, estudar, entender que o amor é que é o grande sentimento, de alguma forma, muitas vezes, lamentavelmente, nós já aprendemos na surdez da nossa indiferença pessoal o quanto maltrata a gente não gostar. Então eu não gosto de por quê? O que foi que houve? Ainda há pouco, quando chegava aqui, conversava com um amigo que eu estava com muita saudade dele. Ele pode até pensar que é brincadeira, mas estava mesmo com muita saudade dele. E aí ele disse, olha, por tudo o que eu passei, que ele se ausentou daqui por um mês e meio, por problema de saúde, teve que ficar internado, e teve uma série de coisas. Ele disse assim, olha Jacó, superei tudo, e eu não desejo para o meu, mas eu não tenho inimigo. Ele parou, e ele ia dizer, eu não desejo para o meu maior inimigo. Essa reflexão é muito boa. De repente eu vou parar e vou contabilizar, eu sofri tanto, foi tão ruim, que eu não quero que isso, nem uma pessoa e aí eu paro, porque de repente eu não descubro mais inimigos. E ele olhou para mim e me perguntou, eu digo o que agora? Ou seja, travou, porque não existe o inimigo, não existe os adversários, existem aqueles que a gente não pensa junto, não pensa igual. Sim, mas isso não é ter ódio, nem é tampouco estar apaixonado por. Isso é a grande virtude dos bons sentimentos, porque quanto mais eu amo, quanto mais eu quero bem, quanto mais eu me envolvo nas melhores ondas, as ondas ruins elas desaparecem, elas vão perdendo intensidade. Então na hora em que eu me lembro de que eu não desejo isso para uma pessoa que é o meu maior, a palavra não sai. Ela não sai porque ela desapareceu, ela perdeu toda a força. Mas eu duvido que, se fosse eu desejo isso para os meus maiores amigos, essa palavra teria força suficiente. Para o meu amor, para os meus amores, tem uma força impressionante, porque renova a nossa vida interior. É muito fácil, de uma certa forma, para quem fala, para quem usa púlpito para fazer palestras, falar de amor, até porque o amor parece ser muito fácil na poesia, no lirismo, mas a gente perde a maior força do amor, que não é a de que a gente escuta, não é a que nos dizem, é a que a gente pode perceber internamente, a nós mesmos.
Melhor ainda, amor não é conflituoso. Eu não posso viver um conflito porque eu amo. Eu amo. E um amor que eu tenho por A não é o amor que eu tenho por B, nem é o amor que eu tenho por C. Prova isso quando nós éramos filhos, quando nós somos pais, quando nós temos amigos. E como às vezes é ridículo um amigo dizer: você é menos amigo meu do que menos amigo do outro. Isso não existe. Eu posso ter mais afinidade com A do que com B, e qual é o problema? Eu continuo gostando de você, talvez até mais do que você imagina. O amor, ele tem essas facetas que não são equacionáveis dentro da poesia, nem dentro da filosofia, só dentro da alma. Então, vamos parar agora aqui bem objetivamente. E como é que eu faço para tirar proveito disso? Eu poderia até dizer, para sofisticar, um sábio da antiguidade já vou-lo disse: ame. Mas não precisa de sabedoria antiga. O que a gente precisa é amar. Só que amar não é entrega física, amar é entrega de alma. Quando eu amo, eu compreendo. Quando eu não amo, eu acho que tudo isso é balela. Eu acho que isso é coisa que não tem muito fundamento. Acredito que algumas pessoas aqui devam estar assistindo, acompanhando de alguma forma um seriado que a Globo passa muito tarde da noite, chamado The Good Doctor, o Bom Doutor. Quem assiste aquilo, além de ter um motivo de diversão, de distração, tem motivos para grandes reflexões, muito grandes reflexões, principalmente no campo do respeito ao outro e no campo da amizade. Porque é muito bom quando eu sou amigo, quando eu amo uma pessoa que faz tudo do jeito que eu quero. Mas quando eu amo uma pessoa que faz tudo inesperadamente, de uma maneira que eu jamais imaginaria, e mesmo assim eu tenho que continuar amando, é muito complicado. Para quem está assistindo, certamente quem está assistindo pela televisão convencional ainda não deve ter visto o final da primeira série. No final da primeira série, ele tem cometido um erro médico, onde o paciente quase morreu, e o erro foi dele, de um autista, um médico autista que é o The Good Doctor. E aquele médico, então, ele depois terminou tudo, a pessoa já saiu da crise, não morreu, deu tudo certo. Alguém chegou e disse para ele: que bom, deu tudo certo, então ninguém precisa agora descobrir erro de ninguém. Ele disse: mas eu vou dizer ao chefe que eu errei. Disse: mas não é necessário. Disse: mas eu vou dizer porque é da norma. Mas você não precisa fazer isto. Mas eu vou dizer, porque só confessando os erros é que a gente melhora, para que outros não errem. Aí o grande amigo dele, que foi quem colocou ele no hospital, foi quem lutou por ele de tudo quanto foi jeito, chega para ele e diz assim: se você disser, eu vou ser demitido. E esse amigo dele não é ninguém menos do que o presidente do hospital. Ele diz: eu sei, mas eu vou dizer. Mas você sabe que eu vou ser demitido. Ele disse: eu sei, mas eu vou dizer, eu errei. Aí ele sai para ir dizer que o médico, que ele tinha errado, e que portanto o médico iria ser punido. E quando ele vai no caminho, aí o médico vai ali meio quase que pedindo a ele que não diga. E ele olha para o médico e diz assim, ao longo de toda a primeira série, são 18 capítulos, ele diz, olha para o médico meio de lado e diz assim: eu te amo. Aí o médico responde para ele: mas eu te amo também. E aí ele repete uma frase que ele tinha ouvido de um paciente: eu te amo ainda mais. A primeira série termina exatamente com essa cena. A primeira imagem da cena da série 2 começa com o médico entrando no mesmo escritório do presidente da empresa, e o presidente da empresa é outra pessoa, ou seja, ele ter confessado que tinha errado custou o emprego do grande amigo dele, mas mesmo assim ele dizia: eu te amo ainda mais.
A gente fica meio estranho porque nós aprendemos a dissimular, nós aprendemos a esconder sentimentos, nós aprendemos a sorrir sem ter o sorriso na alma, nós aprendemos a fingir o tempo todo. E de repente, com aquele autismo, aquele menino é extremamente honesto, tão honesto que ele não tem medo nem de se prejudicar, nem de prejudicar a pessoa que ele diz que é e que de fato é o maior amor da vida dele. Ele tem que ser honesto, mesmo amando e prejudicando. Talvez a gente esteja um pouco longe de entender este sentimento, porque mesmo assistindo um seriado desse, sabendo que é apenas um programa de televisão, a gente sente que a gente fica abalado. Por que a gente fica abalado? Porque a reflexão não é mais no filme, a reflexão agora é dentro de nós. E a gente pode pensar de duas maneiras: se eu fosse ele, teria dito ou não? E se eu fosse o médico que perdeu o emprego, aceitaria ou não esse amor? Esse é o amor que resiste a absolutamente tudo. É o amor quando ele não pede que o outro seja aquilo que eu quero. É o amor quando a gente respeita o outro como ele é. A história de hoje, ela abre o leque para que a gente medite o amor, não só dentro da poesia, não só no campo da filosofia, mas sobretudo no campo de nossa alma. A frase hoje se tornou banal: eu te amo. É banal, mas para você ver como ela é forte, diga isso olhando nos olhos, segurando nas mãos, frente a frente. Diga: eu te amo. Aí você vai ver como ela é forte. A gente banalizou, talvez porque a gente anda com dificuldade de amar verdadeiramente, porque na hora que a gente ama, não tem o menor problema dizer eu te amo. Pelo contrário, deixa de ser problema, passa a ser vida. Concluindo, eu te amo. Ainda mais. Deus, Pai de infinita sabedoria e bondade, nos posicionamos perante a Tua majestade, que não tem nada de humana, mas de divina, para agradecer por mais um dia e expressando o nosso amor, tal como a história que foi lida, deixando permanentemente aberta a porta de nossa alma, para que esse amor entre e se manifeste, para que esse amor saia e se expresse. Ó Deus, no dia em que cada um de nós percebermos que a vida só ganha em valor e em verdade quando os bons sentimentos invadem nossas almas, mas tirarmos isso apenas do campo das reflexões, das ideias, e fizermos o grande trânsito projetando os sentimentos dentro da alma, teremos dado aquele salto enorme que durante tantos milênios vimos ensaiando e não conseguimos realizá-lo. Ajuda-nos, Senhor, enviando-nos os Teus mensageiros, os nossos anjos guardiões, a nos dar este impulso e vivermos muito melhor e muito mais nos bons sentimentos do que naquilo que nos perturba. Amemo-nos uns aos outros. Muitas vezes recebido como um convite rejeitado, seja a expressão
da aceitação pelo entendimento do grande convite divino, do grande convite da vida. Façamos do amor a grande força de nossas almas. Os amigos espirituais saturam nosso ambiente de energias amorosas. E nós podemos sentir e viver esta ambiência que nos envolve, e que nos envolve fortalecendo-nos, predispondo-nos às descobertas do amor. Senhor Deus, que sejamos gratos ao Teu amor pelo exercício do nosso amor. Amigos espirituais, agradecidos pela presença e pelas energias boas, aqui unimos as nossas energias através do esforço amoroso dos nossos magnetizadores, cada um doando o que há de melhor de si para o bem de todos. Muitas vezes não imaginamos o grande potencial de fluidos e de boas energias que aqui temos ao nosso dispor. Portanto, é conveniente que saibamos absorver, que saibamos reter e saibamos distribuir tudo isto que nos vem cheios de amor e de vida. Permitamos que estes fluidos penetrem nossa alma, nosso corpo, nossa mente, nosso coração. E devolvamos à vida o nosso agradecimento, pondo tudo em ondas de amor, deixando as portas de quem espera o regresso do amor sempre abertas, para que quando ele chegar não tenha nenhum obstáculo para entrar na casa de nossa alma. Abracemos mentalmente os nossos amores, abracemos emocionalmente o bem que cada um nos proporciona à alma, e abracemos todos aqueles que se pronunciam que nos amam, devolvendo-lhes boa sintonização, boa empatia na permuta dessas excelentes vibrações. Quanto mais amamos, mais nos tranquilizamos, mas quanto melhor amamos, mais nos purificamos. Tenhamos sentimentos puros, não nos limitemos, ampliemos tudo isso em direção ao bem, em nome do grande bem. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, nós permaneceremos em oração mais um tempo, e quando começarmos a ser convidados nominalmente, então iremos atender ao convite de receber os passes magnéticos desta manhã. Deus conosco sempre, que estejamos com Ele também, que assim seja.